Qual é a sua melhor história de conhecer o otário valentão do ensino médio depois de adulto? História 1. Sou proprietário de minha própria academia há alguns anos. Um dia, recebi uma mensagem de um nome familiar na página da empresa no Facebook de uma mulher pedindo para vir nos experimentar. Marcamos um encontro e ela veio se apresentar, pois era uma mulher muito grande e fora de forma. Depois de cerca de 5 minutos de trabalho com ela, percebi que essa senhora costumava ter cerca da metade do seu tamanho atual e que era uma verdadeira vadia no seu tempo de glória. Decidi não tocar no assunto, pois ela parecia estar enfrentando dificuldades na vida e nos procurou em um momento de necessidade, e encarei isso, como faço com todos os meus clientes, como um pedido de ajuda. Sem mencionar que agora sou um homem adulto e isso parecia muito bobo e insignificante na vida atual. Meses depois, durante uma das aulas, notei que ela estava se esforçando muito e fui até ela para encorajá-la. Quando me inclinei para dizer algo, notei que ela estava chorando levemente para si mesma. Ela olha para mim e diz calmamente: "Desculpe por ter sido tão desagradável com você anos atrás e obrigada por fazer isso por mim." Acontece que um velho amigo em comum lhe falou sobre minha casa e ela me reconheceu como proprietário e veio até mim de propósito. Não se trata de uma história de vingança ou retribuição, mas ela procurou alguém com quem era terrível e, hoje, ela se reposicionou e eu acho isso bastante inspirador. História 2. Eu era um idiota no ensino médio, depois passei pela fase de gordura exigida pelo karma. Um cara ganhava o dia quando me via no trabalho. Passei de muito bom no ensino médio para o homem dos arpões. Também sou mais simpático. Ele chegou e disse: "Uau, unicórnio fantasioso." E eu disse: "Sim, isso faz com que ele se sinta melhor." E estendi meus braços. Ele respondeu: "Claro que sim. Você foi uma vadia." Pedi desculpas, eu era muito imatura, e então conversamos como adultos normais. História 3. Mudou-se para uma nova escola na 7ª série e estava indo bem, fazia amigos, tirava boas notas. Então, de alguma forma, entrou em conflito com um garoto maior, ele havia sido retido algumas vezes. Era o típico valentão, empurrava as crianças contra os armários, adorava atormentar as meninas e tinha um bando de acólitos que o adoravam e o imitavam. Naquela época, no Texas, se um garoto não gostasse de você, ele o chamava para sair, desafiava-o para uma briga depois da escola. Bem, um dia Zed me chamou para sair porque eu era uma bicha de Nova York. Sem noção, eu me mudei de Nova York para lá, onde as pessoas são civilizadas, eu disse: "Claro, tudo bem." Alguns dias depois, na frente de seus acólitos e de um pequeno grupo de amigos meus, ele começou a me dar uma surra. Era a 7ª série, então o dano não foi excessivo, principalmente em meu orgulho. Passei o resto do ensino médio conhecido como um dos caras que o Zed deu uma surra. Passados cerca de 7 anos, eu estava voltando da faculdade indo ao supermercado para a mamãe. Quem eu veria empacotando minhas guloseimas, se não o Zed? Olhando para ele, vejo uma cicatriz horrível que vai do topo de sua cabeça até a parte de trás do crânio e do pescoço e sob a camisa. Seu rosto se ilumina quando me vê e ele diz, com a fala um pouco arrastada: "Ei, não estudamos juntos na escola? Somos amigos da escola, certo?" Ele caminha comigo até o estacionamento e, enquanto caminhamos, fico sabendo que ele foi atropelado por um carro no ensino médio quando voltava para casa de bicicleta um dia. O acidente exigiu meia dúzia de cirurgias e deixou Zed com problemas mentais e uma pessoa completamente diferente. Ele colocou minhas coisas no carro, apertou minha mão por uns bons 30 segundos e ficou me pedindo para voltar e a gente se ver um dia. Eu tinha odiado poucas pessoas em minha vida até aquele momento, e ninguém mais do que ele. Quase chorei ao dirigir para casa, pois me senti tão mal por ele e enojado comigo mesmo por meu ódio anterior. História 4. Encontrei alguém no ensino médio com quem eu costumava implicar regularmente quando estávamos na 1ª e 2ª série. Nós nos reconhecemos e eu fui até ele. Trocamos algumas palavras, já que eu não o vi há quase 10 anos, e depois não nos falamos mais. Mas logo antes de nos separarmos, pedi desculpas pela maneira como o tratei quando criança. Eu não consegui enfatizar o quanto estava arrependido por ter sido um pedaço de merda para ele por nenhuma outra razão além da minha vontade. De vez em quando, ainda penso nele e em como ele está em sua vida. História 5. Um dos meus era um garoto chamado Patrick. Em um incidente, 2 costelas minhas foram quebradas quando ele pulou em meu peito com os joelhos. Outro resultou em uma órbita ocular quebrada depois de ser chutado no rosto por ele e 2 de seus amigos. Por fim, fui morar com meu pai e não voltei a ver nenhum dos meus antigos valentões, com exceção de alguns. Alguns têm sido relativamente legais e outros são uns merdas.
Durante o ensino médio, eu me enchi de peso e fiz algumas aulas de artes marciais, taekwondo. Eu sempre fui um garoto maior, mas muito tímido para revidar, mas as artes marciais me ajudaram a superar isso. Um ano ou dois depois de terminar o ensino médio, fui visitar minha mãe. Ela havia se mudado para a casa de um cara muito ruim que gostava de sabe-se lá o quê. E adivinha quem estava lá? Patrick. Ele agora é quase 1 metro mais baixo do que eu, magro como uma garota do ensino médio e, sem dúvida, usava metanfetamina. Mais tarde descobri que ele também usava heroína e uma infinidade de outras drogas. Acabamos conversando e eu lhe contei que tenho problemas de sinusite por causa da surra que levei dele e de seus amigos. Ele riu. Olhei para o meu irmão mais novo, que tinha ficado muito magro por não comer, e para minha irmã, para o ambiente em que estavam e, naquele momento, tomei uma decisão. Virei-me para minha mãe e disse: Não dou a mínima se esse é o tipo de pessoa que você quer ter por perto, indicando o pedaço de merda ao meu lado, mas estamos indo embora. Então, coloquei meus irmãos no carro e os levei para casa comigo. Em pouco tempo, eles foram morar oficialmente com meu pai e estão muito melhor desde então. Patrick fez um comentário sobre eu desrespeitar a ele e a minha mãe, e eu lhe disse que ele não tinha respeito por si mesmo, obviamente, então quem é ele para falar assim? Ele tentou me bater e eu fiquei olhando para ele. Ele largou o punho rapidamente depois que eu o encarei por um tempo que pareceu 1 hora. Resumindo, conheci um valentão do ensino médio, ele era viciado em metanfetamina, estava morando com minha mãe, peguei meus irmãos e fui embora depois de brigar verbalmente com ele. Edith, uau, isso teve muito mais karma do que eu pensava. Não tive tempo de escrever isso antes, mas quero esclarecer algumas coisas. Ele não teve relações com minha mãe. Acho que não. Basicamente, ele estava lá o tempo todo, como os viciados em drogas costumam fazer. Minha mãe estava morando, e transando, com o namorado dela na época, que na verdade era o dono da casa. E a ideia de quebrá-lo como um galho me ocorreu, mas isso não era nada em comparação com o que ele estava fazendo consigo mesmo. Se ele ainda não se limpou, é provável que esteja morto ou na prisão, sendo abusado diariamente. Bater nele não teria feito com que eu me sentisse melhor. Além disso, é muito mais fácil para os nós dos dedos. História 6. Quando eu era criança, eu era gordo. Um garoto da igreja chamado Rush sempre implicava comigo. Ele era cerca de 5 anos mais velho do que eu e, a cada 2 semanas, me batia. Eu me mudei quando tinha cerca de 14 anos, e felizmente, não precisei mais lidar com ele. Quando fui para a faculdade, decidi me organizar e ficar saudável. Para isso, comecei a praticar artes marciais mistas. Fiz isso por cerca de 2 anos e perdi cerca de 40 quilos. Quando me formei, voltei para minha cidade natal e comecei a procurar uma nova academia de MMA. Fui até a mais conceituada e quem deveria estar lá, senão o Rust. Parece bom demais para ser verdade, mas juro por Deus que aconteceu. Ele não havia mudado nada. A primeira coisa que me disse foi: finalmente está tentando aprender a se defender, não é? Eu havia telefonado com antecedência e o instrutor sabia do meu negócio e havia providenciado para que eu viesse assistir. Deixei meu equipamento no carro. No final da aula, eles fazem rolamento livre, sparring de jiu-jitsu. Rust se aproxima de mim, sem saber que sou minimamente experiente, e começa a implorar ao instrutor que o deixe treinar comigo para que ele possa me mostrar o caminho. Afinal de contas, ele está no MMA há 3 meses e nunca perde um pay-per-view do UFC. Fui para fora e me troquei. Resumindo, treinamos e eu o sufoquei 3 vezes. Depois disso, eu me inscrevi para as aulas, ele pegou sua bolsa, foi embora e nunca mais voltou. Essa é minha história favorita de tudo o que aconteceu em minha vida até agora. Sou a única pessoa que conheço que conseguiu bater no valentão da minha infância quando adulto. Edit, uau! Fiz esta postagem hoje à tarde. Quando voltei para o computador, vi que ela tinha explodido completamente. Muito obrigado pelo incentivo de todos, e obrigado pelo ouro do Reddit. História 7. Eu estava precisando de um emprego de contador, então pesquisei em vários sites de empresas. Deparei-me com uma empresa muito boa e quis me candidatar. Enquanto preenchia o formulário, dei mais uma olhada no site e vi o nome do chefe da empresa. Fiquei deprimido pelo resto do dia. Meu valentão do ensino médio, que me intimidava todos os dias, agora é o chefe do seu próprio negócio. Sou contador. Nem sempre dá certo. História 8. Este é um clássico. Essa garota costumava me atormentar durante todo o ensino médio e fundamental. Ela realmente se esforçava para me derrubar.
Sempre que tínhamos uma aula juntos, ela deixava evidente sua extrema antipatia por mim, é claro, as outras crianças a seguiam. Eu não conseguia abrir minha boca sem ser ridicularizado. É claro que eu era infeliz, e meu pai tentava me animar. Não se preocupe, garoto, um dia ela estará trabalhando em um McDonald's e servindo batatas fritas para você. Na verdade, ele se referiu a ela como McDonald's durante anos. Alguns anos depois de terminar o ensino médio, fui a um Ardes com meu pai. E havia um McDonald's atrás do balcão. Então, fui fazer meu pedido e, antes de terminar, ela disse: Você não se lembra de mim, não é? Oh, eu me lembro de você. Ah, então, você gostaria de batatas fritas com isso? Sim, sim, eu gostaria. Muito bem, pai. Previu tudo com 9 anos de antecedência. História 9. Tive uma professora malvada na quinta série que tornou minha vida terrível durante um ano. Ela chegou a instigar o dia de escolher grupos. Eu a vi no bar onde meu amigo trabalhava. No dia anterior, havíamos inventado uma dose com gosto de cheiro de bolo de mictório, Captain Morgan's Lime Beach misturado com Miller High Life. Paguei uma rodada para minha antiga professora e seus amigos do outro lado do bar. Fiz contato visual e levantei minha dose de Wild Turkey. Elas me olharam com curiosidade, mas, mesmo assim, tomaram as doses de bolo no mictório. Minha antiga professora começou a vomitar no bar e foi expulsa de um dos únicos bares da cidade. Vá se ferrar, senhora Frima. História 10. Minha irmã se tornou uma grande amiga de seus gulis de infância. A parte triste, para mim, é que o motivo pelo qual ela conseguiu consertar as coisas foi o fato de ter ficado mais bonita muito tarde e ter se tornado o tipo de pessoa popular de quem eles queriam ser amigos. Acho que ela meio que se vendeu e se tornou amiga deles? Como é possível que o assunto nunca tenha surgido entre eles, eu não sei. História 11. Eu era alvo de provocações impiedosas, e de amigos de um parente meu que estava na minha série e nunca me defendeu. Todos eles eram muito populares, ainda não sei porquê, pois continuam sendo idiotas, mas em geral eram muito inteligentes. Eu achava que era porque eles puxavam o saco dos professores e todos praticavam esportes, mas não era. Quando todos nós fomos para a faculdade, eles foram para uma escola muito próxima de casa, onde quase todo mundo estudava, era como se fosse uma repetição do ensino médio, eu não tocaria nisso nem com uma vara de 10 pés, e eu fui para fora do estado, sem literalmente ninguém em um raio de 20 milhas da minha escola. 4 anos depois, todos se formaram e conseguiram emprego e eu fui suspenso como veterano e tive de esperar mais um ano para me formar. Acabei de levar um fora, todos eles estão tendo relacionamentos e noivados de longo prazo, e estou lutando para encontrar mais do que um emprego de meio período para me sustentar. Às vezes, eu os vejo no bar ou pela cidade, e sempre fico com raiva. Eu me esforço o máximo que posso e eles ainda são melhores do que eu. Já ouvi as conversas que eles têm, e há talvez 2 garotas legais em todo o grupo de amigos deles, e apenas um cara legal. História 12. Meu pai é um homem muito grande. Estamos falando de um homem de 2 metros e 90 quilogramas. Ele sempre me contava essa história para me animar quando as garotas eram malvadas comigo. Ele era bem gordinho no ensino médio, então jogava futebol e era bom nisso, mas adorava jogar basquete. Assim, no primeiro ano, ele tentou entrar para o time e não conseguiu. O técnico, que era professor de história na escola, disse que seu peso era um problema. É justo, ele se esforçou muito para perder peso durante o verão, blá blá blá. Entra no segundo ano, acaba tendo técnico como seu professor de história. Ótimo, ele pensa. Ele pode ser um bom aluno e, com sorte, entrar para a equipe. Errado. Esse homem adulto decidiu chamar meu pai de nomes relacionados ao seu peso e humilhá-lo na frente da classe. Não foi legal, mas meu pai era muito orgulhoso e nunca disse nada. Acabou entrando para o time principal em seu segundo ano por causa de uma mudança de técnico. 5 anos depois, meu pai estava trabalhando como segurança em um bar em uma cidade próxima de onde ele estudava. Era uma noite normal quando quem entrava? Um professor de história idiota. Perfeito. Ele pensa, vou deixar para lá, ser profissional. Até que ele reconhece meu pai como o garoto gordinho que era um covarde. Meu pai olha para ele e diz, senhor, acho que você bebeu demais, está na hora de ir para casa. O técnico está dizendo não, não, estou bem, etc. Meu pai o agarra pela camisa e diz, não. É hora de você sair, você bebeu demais. O técnico decide dar um chute no meu pai e é aí que ele perde a cabeça. Ele diz, isso é por todas as crianças que você chamou de gordas, seu pedaço de merda, e começa a bater nele. Uma longa história, eu sei, mas de longe é a minha favorita.
Meu pai e seus antigos amigos seguranças sempre a contavam quando se reuniam. A vingança. Edit. Gramática e observação de que meu pai não tinha 2 metros quando era calouro, mas sim 1,90 metros. Mas ainda assim era alto. História 13. Tive sorte e não ganhei nenhum inimigo no ensino fundamental e médio, principalmente porque eu era o garoto pobre de uma escola particular snob em Nashville, TN, até me mudar na 9ª série e ninguém falava comigo, haha. No entanto, havia um garoto muito desagradável em uma das minhas turmas na 7ª série, que tratava todos como servos, mas os pais tinham dinheiro, então nada foi feito a respeito. Encontrei sua página no Facebook outro dia, seus pais acabaram de comprar sua segunda Lamborghini porque ele destruiu a primeira. Eu tento não guardar rancor de ninguém, mas espero que alguém tenha chaveado esse carro. História 14. Com a tenra idade de 14 anos e um pouco mais de 1,80 m de altura, fui mandado para um colégio interno. Eu usava aparelho ortodôntico, tinha um corpo permeável e pesava não mais do que 70 libras. Tão assustado quanto um coelho em uma tempestade, mantive minha cabeça baixa e tentei ficar fora do radar. De qualquer forma, um grupo de garotas mais velhas me notou e começou a me assediar, a princípio com pequenos comentários, mas que logo se transformaram em agressões físicas. Ao voltar para o dormitório feminino depois da aula, minha frequência cardíaca aumentava à medida que eu planejava minha rota pelo saguão e subia as escadas até meu quarto. Na maioria das vezes, eu era interceptado e, se não houvesse mais ninguém por perto, era imobilizado no chão e recebia tapas de marinheiro enquanto riam de mim. Uma das garotas, em particular, parecia ter uma queda por mim e, muito tempo depois de as outras perderem o interesse, ela ainda zombava abertamente de mim e me encurralava em todas as oportunidades para um pouco de abuso físico. Eu ficava deitado em minha cama à noite, imaginando todos os tipos de cenários nos quais eu poderia humilhá-la. No entanto, era tudo em vão, pois, ao amanhecer, eu continuava a ser o garotinho nerd que não deveria tentar nada. Ela continuaria a ser a garota popular de seios grandes que andava por aí puxando um rastro de discípulos em seu caminho. Muitos anos depois, agora com mais de 1,80 metros de altura e conhecida em meu círculo de negócios como uma mulher atraente com quem não se podia mexer, marquei um almoço com alguns possíveis fornecedores que ficariam no shopping center que eu estava ajudando a desenvolver. Sentados com representantes da Rádio Shack, Sears e alguns outros, nossa garçonete se aproximou da mesa. Ela era uma mulher horrível, cabelos loiros descoloridos e crocantes, pele com marcas de espinhas e roupas baratas esticadas sobre um corpo com vários quilos a mais. Enquanto ela procurava uma caneta em seu avental, nossos olhos se encontraram e seria difícil descrever o que foi trocado sem palavras quando nos reconhecemos. A situação havia mudado radicalmente. A vingança era minha. Eu disse que era bom vê-la depois de todos esses anos e que não conseguia pensar em ninguém que eu gostaria mais de ter como minha garçonete. A reunião transcorreu bem, o serviço de mesa foi impecável, e deixei uma gorjeta igual à nossa conta pela refeição. Não a vi mais desde então, mas agora, quando penso nela, fico todo aquecido e com o gostinho de ganhar. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!